Passando para um assunto também ligado aos Bolsonaro por iniciativa da própria família. Eu falo das tarifas sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mesmo antes da entrada em vigor dos 50% prometidos para o 1º de agosto, os efeitos já são sentidos em alguns setores da economia por causa da sobretaxa de 10%, porque essa está em vigor desde abril. Aqui no telão dá para ver como foi a venda da carne para os Estados Unidos desde janeiro deste ano. Vai ali numa alta até abril, consequência de uma queda na produção de carne lá nos Estados Unidos. A demanda interna continuou alta, precisaram importar mais carne e foi assim que nós atingimos em abril um recorde de exportação. Mas desde então, o movimento tem sido oposto, descida de ladeira, e uma queda até aqui de 80% em 3 meses. Bom, isso porque nós estamos falando que está em vigor uma tarifa de 10% apenas, a ameaça, a promessa é de uma de 50% a partir do dia 1º de agosto e a gente tem que levar em conta também o peso dos Estados Unidos na lista dos nossos exportadores, para quem a gente exporta carne. Então a gente vai chamar ao vivo de Belo Horizonte o Hernani Fiuza, que vai fazer um relato para nós. Boa noite, Hernani. Oi, Renata. Boa noite aí a você também e boa noite a você que nos acompanha aqui no JG. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne brasileira. Estão atrás apenas da China. Nesse primeiro semestre, responderam por 12% da carne que mandamos para fora. Por isso, uma interrupção nessa cadeia pode afetar a produção nacional. Minas Gerais foi o 3º estado que mais exportou carne para os Estados Unidos no primeiro semestre, movimentando mais de 103 milhões de dólares. O sindicato que representa a indústria de carnes aqui no estado demonstra preocupação com essa incerteza sobre o que vai acontecer depois de 1º de agosto, se a taxa adicional de 50% começar a valer ou se o governo terá algum avanço na negociação. A gente tem uma preocupação imediata que nós temos mais ou menos 150 milhões de carne em trânsito. Então, esse primeiro momento a gente está tentando trabalhar mais para ter uma flexibilidade, pelo menos essas cargas que estão no porto, que estão nos navios, para elas chegarem sem a tributação. Mas o setor ele espera um impacto muito alto, né, em todas as importações. Alguns frigoríficos já anunciaram a paralisação da produção que seria enviada aos Estados Unidos. A expectativa é encontrar outros mercados, mas isso só deve acontecer a longo prazo, porque cada país tem regras específicas sobre esse tipo de comercialização. Então, nesse primeiro momento, parte dessa produção deve ficar aqui mesmo, no mercado interno. Mas o presidente do Sinduscarne explicou que o corte que os americanos compram da gente é específico para a fabricação de hambúrgueres. Por isso mesmo que essa carne seja redirecionada para o nosso consumo, não deve haver um impacto tão forte nos preços. A gente manda mais carne magra, muita carne indústria para esses hambúrgueres. Então a gente não espera que todos os cortes caiam como todo, né? A picanha, que é a tradicional brasileira, ela talvez não seja impactada, porque não é um tipo de produto que a gente costuma enviar para os Estados Unidos. E agora à noite, Trump anunciou que Estados Unidos e Japão fecharam um acordo comercial que reduziu a tarifa de importação de produtos japoneses de 25% para 15%. Entre as contrapartidas, o Japão abrirá as portas para carros, caminhões e produtos agrícolas americanos. Um sinal de que a negociação é possível, né, Renata? Muito obrigada pelas informações. Bom descanso para você, Hernani.